Bom dia, pessoal. Esse aqui será nossa aula número 22 do curso de Geometria Analítica e Vetores, ofertado presencialmente na Universidade Federal do Maranhão, campus de Pausa. Bom, nesta aula número 22, nós abordamos a temática, de construção de planos em R3, Já tínhamos definido o que é um plano em R3. Mas agora, agora sim, mãos na massa, como construir planos em R3. Bom, vamos começar com essa pergunta, com essa primeira questão. Quantos pontos em R3, no mínimo, precisam ser para formar um plano? Então, para responder essa pergunta, vamos começar primeiro, analisando essa mesma questão, mas para o caso das retas. Então, quantos pontos, no mínimo, precisam ser para construir uma reta? Então, deixa eu te mostrar o GeoGebra para começar a estudar essa primeira questão. Bom, então eu vou colocar essa pergunta de outra forma. Então, aqui eu tenho um pontinho A, Um pontinho A. Qualquer ponto no plano cartesiano, tu está agora no plano cartesiano. E a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, Quantas retas dá para construir que passem pelo ponto A? Então, tu poderia dizer, por exemplo, que daria para construir, por exemplo, uma reta vertical, Uma vez que tu projetas esse pontinho aqui, Digamos que a projeção, vamos denotar por XA. Então, tu poderia falar, que, por exemplo, tu poderias construir a reta vertical, Essa reta vertical. Essa reta L, Então, tu poderia dizer que L tem atrelada a equação x igual a XA, em que XA é a primeira entrada desse pontinho aqui, ou seja, XA, e a segunda entrada vamos denotar por YA, sendo YA a projeção desse pontinho sobre o eixo Y, Então, por exemplo, tu poderia falar, não, eu poderia construir uma reta vertical, Ou poderia construir uma reta horizontal. Qual reta horizontal? Aquela reta cuja equação é y igual a YA, sendo YA a segunda entrada desse pontinho. Então, pelo menos, eu poderia construir duas retas, Uma vertical e uma horizontal. Mas, pegando qualquer outro ponto, digamos, B, no plano, então eu poderia construir uma reta que passe por B e A, em particular. Essa aqui. Aí eu teria uma reta, também passando por A. B poderia ser qualquer outro, ou seja, eu poderia movimentar B, por exemplo, aqui. Também poderia construir essa reta aqui. Então, de fato, fixado A, bastaria pegar qualquer outro ponto, distinto de A, e construir aquela recta que passasse pelo ponto B e pelo ponto A. Então, particular, essas tais rectas passariam por A. Beleza? Então, em teoria, é que dá para construir um número infinito de rectas, passando pelo ponto A. Beleza? Ok. Mas agora eu te digo, bom, eu vou te dar outro ponto. Agora, eu te pergunto, quantas rectas dá para construir que passem pelo ponto A e pelo ponto B, sendo que esses pontos são distintos? Bom, então nesse caso não dá para construir um número infinito de rectas, dá para construir uma recta só. Então nesse caso, se diz que por dois pontos distintos passa uma única recta ou que dois pontos distintos determinam uma única recta. Então, dado um ponto, se tu queres construir uma recta que passa por esse ponto dado, Então, nesse caso, existiria um número infinito de rectas que passam por um ponto dado. Agora, só existe uma que passa por dois pontos distintos. Beleza? Ok? Então, nada mais a se falar. Agora, uma pergunta que eu também coloquei ontem, foi, olha aqui essa recta. Essa recta tem atrelada a essa equação cartesiana.
esa recta aquí te traslada a esa ecuación cartesiana. Esa recta aquí te traslada a esa ecuación cartesiana. Nós sabemos que, dado uma recta, ela é o conjunto solução de alguma equação linear em duas variáveis com pelo menos um coeficiente não nulo. A pergunta que eu fazia ontem era, por exemplo, vamos fixar essa linha aqui. Construa a equação vetorial atrelada a essa linha. E como que nós fizemos, né? Como que isso foi feito? A ideia é que nós pensamos numa linha recta como sendo a traslação rígida de alguma recta que passe pela origem. Como assim? Bom, é simplesmente também pensar no seguinte. Eu tenho aqui o ponto O. É a origem, né? Vamos colocar O, a origem. Então, tu aplica, né, um fato da geometria, né, da geometria euclidiana, que diz assim, dado uma recta qualquer e um ponto por fora dela, sempre existe uma linha, né, uma linha que passa por esse ponto e que é paralela a essa aqui. Então, tu aplica esse fato, né, tu clica aqui, clica na linha, pá. E qual é a ideia? Que essa linha passando pela origem, né, essa linha tem uma forma vetorial. Ou tu podes pensar que essa linha tem uma equação vetorial. Como achar a equação dessa linha, né? Como sempre, tu tem que pegar um pontinho, né? Que não seja a origem, né? E esse pontinho tu pode pensar como sendo a cabeça de um vetor. Então a ideia é que esse vetor assim construído gera a linha G, né? GeoGebra indicou essa linha por G. Então, essa linha aqui, vamos colocar vermelho, né? Para usar cores. Bom, então essa linha vermelha, né? É gerada por esse vetor, ou por esse vetor, ou por esse vetor. Mas como eu não conheço esse vetor, dá para encontrar um vetor que seja conhecido. Qual vetor? Eu só precisaria ancorar o seguinte vetor. Qual vetor? O vetor livre aqui. Ó. Eu vou construir um vetor livre, por exemplo, de A para B. O sea, com penha e cabeça em B. Então, esse vetor, eu vou colocar, desculpa, esse vetor aqui, eu vou colocar B aqui para que fique melhor. Esse vetor aqui eu vou ancorar. Ou seja, eu vou construir um vetor equivalente a esse que esteja ancorado. Então, eu clico aqui, pronto. Esse vetor que está sendo construído, né? Que GeoGebra chamou como U. Esse vetor U, não, chamou W, né? W, chamou W. Eu vou tirar isso aqui, vou tirar esse vetor eu vou tirar. Atrapalha um pouco, né? Senão, esse aqui, tira C, pronto. W. Esse vetor W tem cabeça, eu vou mudar, vou renomear. Cabeça é B menos A. Opa, então eu vou mudar o nome assim. Configuração legenda B menos A. Pronto, B menos A. Como se supõe que em teoria tu sabes quem é esse cara aqui e quem é esse cara aqui, em teoria tu saberia, né? Quem são esses caras. Esse carinha aqui é esse par e esse carinha aqui é esse par aqui. Então, em teoria, daria para construir esse pontinho aqui. Então, esse pontinho é cabeça desse vetor que está ancorado. E esse vetor ancorado é equivalente com esse cara aqui. Então, dá para construir a forma vetorial da linha preta, que GeoGebra marcou como F. O que significa construir a equação vetorial? Então, olha só. Eu vou colocar qualquer ponto aqui, nessa linha. Opa. Pronto. Então, a ideia é que D é a suma vetorial de, por exemplo, A más T vezes V menos A, ou seja, donde T é um real.
Então, todo ponto dessa linha preta, né, se obtém sumando a as múltiplos escalares desse vetor, de B menos A. Lembra que quando tu multiplicas um vetor por um real, tu produz, né, pontos na linha vermelha. Que esses pontos na linha vermelha são cabeças de vetores ancorados. Por exemplo, se t igual a 1, tu produz o vetor B menos A. A é um pontinho, mas tu pode pensar A como sendo um vetor. Qual vetor? O vetor que tem pen zero. Quando digo zero, é o vetor zero, né? E cabeça em A. Então, por exemplo, si tú sumas vectorialmente ese vector aquí con ese vector, por ejemplo, en ese caso t igual a 1, tú consigues el siguiente vector. Olha aqui, vou sumar A vectorialmente, A mais W. W é esse vetor aqui. W. Pronto. Qual vetor tu obtém? Tu obtém o vetor com cabeça em B. Por que isso é verdade? Porque se aqui é A e aqui tu coloca 1, então a suma vetorial de A mais B menos A te dá B. Mas tu pensa B como um vetor. Qual vetor? O vetor com cabeça B e P em 1. É igual a 1. A más B menos A. A se cancela com menos A e ficaria B. Ou seja, nesse caso D coincide com B. E de fato B é um ponto da linha preta. Digamos que eu quero esse vetor. O que eu teria que fazer? Eu teria que multiplicar A por 0. O sea, teria que apagar o vetor BW. Ou seja, por exemplo, A más o vetor O. Daria A. O sea, daria esse vetor aqui. Nesse caso, D igual a quê? A A. E assim, né? Necessariamente, eu construo, né, qualquer ponto da linha preta. Mas pensando esse ponto como sendo que a cabeça de um vetor ancorado. Essa cabeça aqui, como é que é produzida? Bom, sumando A, por exemplo, sumando A, eu vou tirar isso aqui. Sumando A, quando eu digo sumando A, tu está pensando também vetorialmente, esse vetor aqui sumando A, todos os múltiplos escalares do vetor B menos A. Por exemplo, digamos, tu vai sumar vetorialmente A, que é esse vetor aqui, mais o meio de W. Pronto. Aqui tu tem um vetor que a GeoGebra marcou como C. Esse vetor aqui tem cabeça, né, em pontos da linha. É isso que tu está fazendo, né? A partir da suma de A com múltiplos escalares desse vetor, tu produzes pontos na linha, né? Esses pontos são cabeça de vetores ancorados. Digamos que tu quieres producir A más dos veces W, que W é B menos A. Aqui, ó. Olha só, esse cara aqui. Então, né, dessa forma, tomando os múltiplos, todos os múltiplos escalares de A, e sumando a cada um desses vetores, o vetor A, tu produz todos os pontos da linha preta, né? E dessa forma, tu construi, né, de forma vetorial, a linha preta. Ou seja, o que estou fazendo aqui é uma versão vetorial da linha preta. Beleza? É isso, né? Mas pelo menos, né, foi respondida a pergunta: quantos pontos se precisam no plano, né, para construir uma linha. Beleza? Então já sabemos que por um ponto passam um número infinito de linhas. Agora, por 2 pontos distintos passa uma única linha. E por 3 pontos? Então, digamos que eu te dou 3 pontos distintos. Pá, pá, pá. Se os 3 pontos estivessem alinhados, ou seja, se eles, ou seja, se eles estivessem alinhados, então tu diz, não, se estão alinhados porque passa uma linha, né, por eles. Então, nesse caso, passaria uma única linha. O problema é que se eles não estiverem alinhados, então 2 a 2 eles estão alinhados.
mas os três não estão alinhados. Então, por 3 pontos distintos, não alinhados, não passa recta nenhuma. Então, por isso que, no mínimo, nós precisamos, ou seja, por 2 pontos distintos passa uma única linha. Agora, por 3, já teríamos um problema se esses 3 não estão alinhados. Então, 2 a 2, se existe uma linha que passa por esse cara aqui, que passa por esse cara aqui, mas essa linha não conterá, né? Não terá o ponto G como elemento. Então, não existe uma linha que passa por esses 3 pontos. Ela teria que se quebrar. E isso aqui não é aceitado, né? Como que nós pudéssemos dobrar, por exemplo, essa linha aqui. Essa linha aqui. Nós conseguíssemos, né, dobrar ela, né? Até chegar em H, mas isso aí não seria uma linha, seria uma linha a pedaços. O sea, uma linha aqui, depois se quebra aqui, depois pega outro pedaço e continua. Então, isso aí não é uma linha. É que é união de pedaços de linhas, beleza? Então, não. Ok. Então, vamos voltar, né? A pergunta do início. Quantos pontos em R3 precisam ser, no mínimo, para formar um plano? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Não sei se... vou colocar um pontinho primeiramente. Pontinho aqui. Esse pontinho será O. Vamos lá. O. 0, 0, 0. Pontinho O. Beleza? Então, vamos tirar isso aqui. O. Beleza. Isso aqui, vamos tirar isso. Tudo aqui, avançado, tira. Janela da visualização, tu tira aqui, pronto. Esse pontinho eu não quero, não sei, janela da visualização, pronto. Pronto, ele vai aparecer em R3, mas não aparece aqui em... Então a pergunta é, por exemplo, se eu pego o pontinho aqui, 0, 0, 0, quantos planos dá para construir, né, que passem por esse pontinho aí, né? Aí tu dice, eita, quantos planos dá para construir, né, que passem por esse pontinho aqui, por 0, 0, 0? Então, para responder essa pergunta, no caso que tu veja, né, que há um número infinito de planos que passam por esse ponto, tudo bem, ok. Mas se eu te digo, me diga, por exemplo, um desses planos. Se tu enxerga que há um número infinito, beleza, bem por ti. Mas eu poderia te perguntar, me dá pelo menos um? Então, tu teria que, por exemplo, te ajudar com a álgebra. Como assim? Bom, tu tem que lembrar que isto aqui, né, é uma equação linear em 3 variáveis, né? Essa equação linear em 3 variáveis representa um plano se e somente se pelo menos um dos coeficientes, né, dessa equação linear é diferente de zero. Então, se um desses coeficientes, A, B ou C, é diferente de zero, então, nesse caso, essa equação aqui representa um plano. Deixa eu ver, vamos ver. Esse aqui, vamos lá. Exemplo. Olha aqui, GeoGebra, eu vou te mostrar primeiro. Bom, aqui eu desenhei o primeiro plano. Qual plano é esse? Bom, A é menos 2.4, B menos 2.4 e C 2.5, né? Então, isso aí é a equação cartesiana desse plano e ela passa por 0, 0, porque o D aqui eu coloquei sendo 0. Então, com essa exigência e sumada com a exigência de que pelo menos um desses caras aqui, esse ou esse, é distinto de zero, então eu teria um plano. Essa seria a equação de um plano. Beleza? Agora, olha aqui. Movimentando, né? Mudando um desses parâmetros, um desses coeficientes, eu teria outro plano, né? Aqui, ó. 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 Então, a resposta é, ó, dado um pontinho, ou seja, dado 0, 0, por exemplo,
por 000 dá para construir um número infinito de planos. Beleza? Ok. Mas agora eu te digo, bom, e se eu mudo o pontinho? Ou seja, já não é 00, sino que é outro ponto. Será que o negócio muda? Então, digamos que eu pego aqui o ponto P. Eu te pergunto, dá para construir um plano que passe por esse ponto? Se sim, me dê um exemplo de um plano que passe por esse ponto. Né? Então, eu não sei se dá para construir. Eu não te estou perguntando, eu não te estou dizendo que construa um plano que passa por esse cara aqui, por esse cara aqui. Não, não me interessa se passa por aqui. O que me interessa é que passe por aqui. Então, parece que esse aqui não passa por aqui. Beleza? Então, vamos movimentar para ver se eu posso construir um que passe por aí. Opa, opa, parece que passou eu. Parece, não sei. Então, não é muito evidente, né, que esse aí passe por esse ponto. Então, como não é muito evidente, porque nossos olhos podem nos enganar, eu precisaria, né, a equação vetorial desse plano, para saber se esse ponto, né, é uma solução da equação cartesiana, né, atrelada a esse plano, por exemplo. Mas, dá para construir, sim, um plano que passe por esse ponto, pelo menos, né? Dá para construir um plano, sim. Qual plano? Por exemplo, eu poderia construir esse plano aqui. O plano que tem a seguinte equação. X igual a menos 2,73. Opa. Esse aqui é a equação de um plano, né? Opa. Essa aqui é a equação do... Opa! Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a equação de um plano. E esse plano passa exatamente, né, por esse ponto P. Assim escrita, né, a pessoa abusa da escrita. Abusa da escrita. Por quê? Ou seja, em outros contextos, né, isso aqui seria, não, X é um número real. Mas não é isso, né, o que é. Da forma como está escrita em outro contexto, seria que X é um número. Mas nesse caso não, né? X, ou seja, isso aqui, né, é de fato, eu vou colocar assim, ó, é de fato a equação, ou seja, a seguinte equação. Beleza? Então, isso aqui é o mesmo do que isso aqui, e isso aqui, né, representa a equação, né? É uma equação em três variáveis, né? Em três variáveis. E isso aqui representa, né, a equação de um plano. Por quê? Porque pelo menos um dos coeficientes dessa equação é diferente de zero. Quem? Aquele coeficiente da variável x. Portanto, isso aqui representa a equação de um plano. Geometricamente, é esse plano que tu está enxergando aqui. Como conjunto, o que é isso? Como conjunto, nesse plano estão todos os pontos de R3 que tem a primeira entrada, sendo que o número menos 2,73. A segunda, tanto faz. A terceira, tanto faz. Olha só, eu vou clicar aqui e vou colocar valor em cada um desses pontos. Valor, 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 valor. Então, olha só. Nessa folha azul estão todos os pontos de R3 que
cuya primeira entrada sempre é menos 2,73. A segunda pode ser qualquer valor real e a terceira também pode ser qualquer valor real. Mas a primeira sempre é menos 2,73. Tudo bem? Esse é um plano que dá para construir. ¿Dá para construir outro plano? Sim. Qual? Vamos lá. Y igual a menos 2,98. En otro contexto, eso representaría un número, o sea, tú me estarías falando, no, y ahí es un número real. No, en ese caso no. ¿Por qué? Porque ese objeto ahí puede ser enxergado como o siguiente objeto. Então, isso aqui, opa, isso aqui, isso aqui e isso aqui são as mesmas coisas, os mesmos objetos. Então, isso aqui não pode ser pensado como um número, não. Esse objeto todo, tu tem que pensar como, neste contexto, como sendo um plano. Qual plano? O plano que se representa com essa equação cartesiana, né? Ou seja, isso aqui é uma equação em três variáveis. Sim. Representa um plano? Sim. Por quê? Porque pelo menos um dos coeficientes das três variáveis é diferente de zero. Aquele que acompanha y. Que plano é esse? Então, tu vai aqui, ó. Tu vai aqui. Y igual a menos 2, a y igual a menos 2,98. Esse cara aqui, ó, eu vou colocar outra cor. Lila. Esse plano também passa pelo ponto menos 2,98, né? Sobre esse plano, eu vou colocar pontinhos. Aqui, ó. Pá, 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 pá. Coloquei 4 pontinhos. Qual é a propriedade, né, desses 4 pontinhos? Vamos lá. Todos os pontinhos que ficam nessa parede, né, nessa folha, digamos, pode pensar uma folha A4. Qual propriedade esses pontos têm? A segunda entrada desses pontos sempre corresponde com o número menos 2,98. Vamos lá. Eu vou colocar valor em cada um desses. Valor. Esse aqui, valor também. Tem outro aí? Não sei se tem outro. Vamos lá. K, né? Isso aqui era K. Então vamos lá. Ó. Menos 2,98. Esse pontinho aqui tem segunda entrada menos 2,98. Esse pontinho aqui também tem entrada menos 2,98. P tem segunda entrada menos 2,98. A primeira entrada e a terceira, deixa elas variáveis, o sea, quaisquer números reais. A segunda entrada sí tem que ser o número menos 2,98. Então, a resposta, sim. Dado um ponto, qualquer no espaço dá para construir mais de um plano. Então, por um ponto no espaço, passam mais de um plano, ou seja, passa mais de um plano. ¿Dá para construir outro? Sim, dá para construir outro. Qual? O plano Z igual a 2,29, né? Vamos lá. Z igual a 2,29. Beleza. Aqui, ó. Dá para construir outro. Esse aqui, ó. Esse aqui. Sobre esse plano, né? Sobre esse plano. Quais pontos ficam, né? Sobre esse plano. Ficam que pontinhos, né? Então, ficam esses pontinhos aqui. E qual é a propriedade que esses pontos têm?
Un punto de aquí. A primeira entrada é x qualquer real. A segunda entrada é y qualquer real. Porém, a terceira entrada, sim, ela tem que ser fixa. Tem que ser um valor fixo. E o valor fixo é 2,29. Né? Essa aqui, também, x, R$1, y, R$1. Porém, a terceira tem que ser esse número aqui. Essa aqui, também, x, R$1, y, R$1. A terceira tem que ser 2,29. Entendeu? Essa é a propriedade, né? Que deve ter um ponto que esteja nesse plano. Um ponto de R3 que tenha a propriedade de ter sempre a terceira entrada igual a quê? A 2,29, né? Então, moral da história, dado um ponto no espaço, sempre é possível construir mais de um plano que passe por esse ponto. Beleza? É isso. Ok. Isso eu explico aqui, né? Isso eu explico no PDF, né? No PDF eu vou explicando, né? Ah, dá para construir um plano que passe por 0, 0? Explique sua resposta. A mesma pergunta no caso de um plano que não passe por 0, 0, né? Então, olha só para lembrar, né? Tu estava enxergando esse tipo de questões, né? As respostas, usando GeoGebra. Mas tu poderia não usar GeoGebra e se tu não usas GeoGebra e tu não sabe desenhar, então nesse caso tu tem que te ajudar com a álgebra, né? Então, como tu te ajudaria com a álgebra? Então, tu diz, dá para construir um plano que passe pelo ponto 0, 0, 0. Dá para construir? Tu diz, sim, dá para construir. Por quê? O sea, dá para construir. Então, tu diz o que? Digamos que tu dices, es un plano pi. Y tú me tentas convencer de que tú construyes, ¿eh? Un objeto ahí, tal, que representa un plano y que pasa por 0, 0. Tu plano pi pasa por 0, 0. Pasar por 0, 0 significa, entonces tú dices, no, 0, 0 pertence a ese plano. Para me convencer, tú tienes que me decir, por ejemplo, de que, yo puedo siempre encontrar números reales, 3 números, A, B, C, de tal forma que esos números sean coeficientes de variables. Y tú podrías decir, AX, BY, más DC. O cuarto número, ele tem que ser D igual a 0. Isso aqui representa a equação de um plano, especificamente o plano π, se um dos coeficientes dessas variáveis é diferente de quê? De 0. Se os três são diferentes de 0, tudo bem, não interessa, mas o que interessa é que pelo menos um seja diferente de 0. Então, nesse caso, dá para construir, sim, planos que passem pela origem. Por exemplo, um desses planos seria x más y más z igual a 0. ¿Cómo tú garantes que o 0, 0 está nesse plano? Está, porque uma vez que tu sustituas x por 0, y por 0 e z por 0, 0, 0, 0 satisfaz a equação, ou seja, é solução da equação e, portanto, tu diz que há um objeto geométrico que passa por esse ponto e esse objeto é chamado de plano. Outro exemplo, menos x más z igual a 0. Isso aqui é outra equação. Essa equação é distinta a essa equação aqui e, portanto, representa outro plano. 0, 0, 0 está nesse plano aqui. Dizer que está nesse plano significa que esse ponto é solução da equação. Substitui x por 0, y por 0 e z por 0. Nesse caso te dá 0. 0 igual a 0. Portanto, nesse caso também eu construí um plano que passa pela origem. E dá para construir um número infinito, como tu observou em GeoGebra, né? Mas nesse caso eu não enxergo, né? Eu uso álgebra para responder essa pergunta, né? Beleza? Aqui foi o que eu usei, né? Eu coloquei 3 deslizadores, né? Representando números. O primeiro deslizador eu chamei de A, o segundo de B e o terceiro de C, né? E nesse caso, esses deslizadores indicados por essas letras aqui são coeficientes dessa equação aqui. E já que eu fixei o D sendo 0,
Isso aqui representa a equação de um plano. Sempre que S e S, pelo menos um desses aí seja distinto de zero, né? Agora, qual foi a outra pergunta que eu te disse? Bom, já eu não quero um plano que passe por 0, 0, sino que passe por qualquer outro ponto, digamos P, né? Tu que poderia dizer para mim, dizer, oh, aplica o mesmo negócio que fizemos para rectas, por exemplo, se dado um plano e um ponto por fora desse plano, dá para construir um plano que passa por P e é paralelo a Pi. Paralelo, planos paralelos no coincidentes significan planos que no se intersectan. Dá para construir como traslada rígidamente o plano P à cabeça do vetor, traslada rígidamente o plano Pi à cabeça desse vetor aqui. Beleza? Eu vou te explicar como isso se faz em GeoGebra. Ok, então vamos lá. Aí ficou feio, né? Ficou esse negócio feio, tá cheio, né? Deixa eu tirar tudo isso. Eu não quero fazer um novo. Eu tirar tudo isso para tirar tudo isso. Tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Pronto, dá para esse plano aqui eu quero tirar também. Quero tirar também. Pronto. Ok, dá para construir um plano. Então tu diz, não, dá para construir um plano que passe por 0, 0. Sim, dava, né? Deixa ver onde é que estava isso aqui. Acho que era esse aqui, não sei, vamos ver. Esse aqui. Então vamos lá. Esse aqui, vamos lá. Ok. Então, assim como está esse plano aqui, passa por 0, 0, mas não passa por esse ponto. O que tu pode fazer? Tu pode usar um negócio que se chama trasladar. Trasladar, aqui. Trasladar. Esse objeto GeoGebra le deu um nome. Vamos lá, que o nome le deu GeoGebra. P. P. Eu chamei de pi. O plano vamos chamar de pi. 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 Pronto, o plano pi. Esse plano pi eu vou trasladar, né, ao pontinho P. Ou seja, a cabeça desse vetor aqui. Vou trasladar esse plano rigidamente à cabeça desse vetor. Então, olha só, eu vou trasladar. Trasladar. Objeto, vetor. Objeto, qual objeto? O plano. Então, vamos usar esse aqui. O plano GeoGebra chamou de P e eu vou trasladar a esse vetor. A P, né? A cabeça desse vetor. Beleza. Eu fiz o que aí? Eu trasladei rigidamente, né? Esse plano à cabeça desse vetor, ao pontinho P, usei a ferramenta trasladar. Por isso que eu chamo isso daqui de uma traslação rígida, traslações rígidas. Então, qualquer plano em R3 é a traslação rígida de um plano. Por exemplo, esse plano aqui, eu posso construir, né, um plano que passa pela origem e depois, né, enxergar esse plano como sendo a traslação rígida desse cara aqui, né? Ou, por exemplo, eu poderia construir um plano desse jeito, assim que passe por esse ponto, né? Ok? Se eu te movimento o pontinho, né? Aqui, ó. Olha aqui. Estou construindo planos aqui que sempre passam, né, por o pontinho P. Como? Eu construí um plano que passa pela origem e depois construí, né, um plano paralelo a esse plano que passa por P. Ah, eu não gostei da ferramenta trasladar. O que tu faz? Bom, tu vai aqui, ó, plano paralelo a P, o sea, pasa por P y paralelo a ese aquí. Pronto, ese es su plano.
Y isso aqui seria a representação cartesiana desse plano, né? Todo ponto que está nesse objeto aqui satisfaz essa equação cartesiana, beleza? Ainda não chegamos às representações vetoriais de plano, isso foi estudado na aula número 21, beleza? Mas foi respondida a pergunta de que dá para construir um plano que passa pelo pontinho P, né? Sendo P um ponto qualquer no espaço? Dá, beleza? Agora vamos numa outra questão. Ok. Aqui eu te explico, né? Aqui eu respondo nessa pergunta. Por exemplo, fixa um ponto P em R3, um ponto distinto de zero, porque se o ponto P é 0, 0, já nós estudamos essa questão, né? Estudamos a resposta a essa pergunta. Sim, dá para construir um número infinito de planos que passem pelo ponto 0, 0, 0. Mas a pergunta agora é se P é distinto de 0, 0, 0, dá para construir um plano que passe por esse ponto? Dá. Digamos que esse ponto P, né, é qualquer ponto no espaço e ele se identifica com uma lista. Eu vou indicar essa lista como P1, P2, P3. A lista que tem esses números como entradas, né? P1 sendo um número real, P2 sendo um número real, P3 sendo outro número real. Então, é possível, sim, construir pelo menos 3 planos que passem pelo pontinho P. Por exemplo, esse plano aqui. Então, eu te digo, né? Tu tem que pensar isso aqui não como um número, sino sendo um plano. O sea, sendo a equação cartesiana de um plano. O sea, aqui. Isso aqui representa a equação de um plano. Por quê? Porque pelo menos um dos coeficientes, né, dessa equação em 3 variáveis é diferente de zero. Então, isso aqui representa um plano. E por que P está nesse plano? Porque se tu substitui P1 por X, P2 por Y e P3 por Z, isso aqui te dá 0, 0, e te daria P1 igual a P1. Portanto, o pontinho P estaria nesse plano. E da mesma forma, né, isso aqui é a equação de um plano que passa por esse ponto. Tu tem que pensar isso aqui como sendo que a seguinte equação: 0x, 1y, 0z igual a P2. E meu amigo, minha amiga, meu amigo, isso aqui também representa a equação de um plano. E o P está nesse plano. Por quê? Porque quando tu substitui x por P1, y por P2 e z por P3, tu obtém P2 igual a P2. E, portanto, tu tem um ponto aí. E, igualmente, né, isso aqui também representa a equação de um plano. 0x, 0y, 1z, estou aqui P3. Beleza? Então, sim, por um ponto qualquer, né, no espaço passa mais de um plano. Então, a resposta a essa pergunta é afirmativa. Sim, passa um plano, pelo menos. Agora, vamos para a outra pergunta. Dá para construir um plano que passe por 2 pontos de R3? Dá para construir? Dá. Dá para construir. Dá para construir um ponto dá para construir pelo menos um plano que passe por 2 pontos distintos. Então, eu vou te dar 2 pontos distintos de R3. Estou te perguntando quantos planos, né, dá para construir que passem por 2 pontos distintos no espaço. Então, pensa aí, né? E eu vou deixar o vídeo por aqui para que não fique tão longo. Então, pensa nessa pergunta antes de assistir o vídeo. Dá para construir um plano que passe por 2 pontos de R3? Vamos supor que os pontos são distintos.